capítulo 18, a partir do versículo 16. Amém? Amém. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Quero repetir novamente o versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém. Amém. A igreja possa sentar em nome de Jesus. O Senhor separou Elias para profeta. A palavra de Deus aqui não fala, não conta a história do Elias, desde o começo da sua infância, mas nós entendemos quando chegou a esse ponto, quando Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, desafia para invocar o Deus aos quais Elias servia, que é um Deus só. E esses deuses que os profetas aqui serviam, queimavam incenso, adoravam, que é o Baal. Elias foi chamado para ser profeta, como Jeremias também foi chamado para ser profeta, como Daniel também foi chamado para ser governador e também para ser profeta, como também Saul foi chamado para ser rei, como Davi também foi chamado para um reinado. Então nós percebemos aqui alguns nomes, algumas histórias, alguns personagens da palavra de Deus, que alguns a Bíblia conta, que desde o princípio, desde o ventre da sua mãe, esse foi chamado para um propósito na presença de Deus. E também, meus amados irmãos, nós também fomos chamados para um propósito, para uma história, para algo que Deus reservou para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem uma história, Deus tem um chamado. Deus tem algo que Ele quer fazer nessa terra, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui ao dará, de repente, estou morando aqui, de repente estou aqui na igreja, de repente estou morando em tal casa. Não é nada de repente, meu irmão. Tudo tem um propósito diante de Deus, mediante, aleluia, aquilo que Deus já preparou, já programou para nós. Cada um de nós estamos aqui. Vocês e eu estamos aqui hoje. Quantos não estão lá fora e estão perdidos, estão ali pensando muitas vezes: o que eu estou fazendo nessa terra? Qual que é o propósito que Deus reservou? Às vezes nem conhece a Deus, às vezes nem quer saber quem é Deus, simplesmente está aqui vivendo nessa terra, simplesmente está habitando nessa terra e não olha para o alto, não procura um conhecimento da palavra de Deus, não procura um lugar a qual ele possa entender.
história, aleluia, já pré-determinada, já descrita. Salmos nos ensina que antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já sabia quem éramos, o que seríamos, o que faríamos aqui nessa terra. Mas tem um detalhe muito interessante e importante. Deus, ele determina uma trajetória, ele determina uma história, escreve uma história para cada um de nós, só que daí entra o livre-arbítrio. Aí entra a decisão que tomamos mediante a uma trajetória, mediante algumas coisas que acontecem em nossa existência, mediante a nossa história, mediante nossas escolhas, a qual escolhemos, a qual reservamos, a qual decidimos fazer, trajetórias que decidimos traçar, que decidimos nos esforçar, que decidimos sonhar, que decidimos trabalhar por essa história, por esse propósito, por esse objetivo. Todo ser humano é assim, não tem como dizer que nós estamos aqui ao acaso, estamos aqui de repente porque algum acidente de percurso aconteceu e estou aqui. Não, foram nossas escolhas que determinaram tudo o que está acontecendo. É a plantação que fazemos, é o que semeamos, é o que escolhemos, é o que decidimos fazer, que vai, de repente, determinar o que está acontecendo conosco nesse dia, nesse momento. São nossas escolhas, são nossas decisões. E infelizmente, meus amados irmãos, por causa do pecado, quando o pecado entrou, ele, sabe, nós conhecemos a palavra, nós sabemos, mas é bom salientar isso, porque às vezes a gente esquece que o pecado nos separou do projeto, do propósito, daquilo que Deus já havia reservado para nossas vidas. E, diga-se de passagem, era o melhor. A história que Deus havia reservado para nós era a melhor história, era a melhor trajetória, era a melhor bênção. São coisas que realmente nos trariam alegria e prazer. Mas o pecado entrou e nos separou da presença do Senhor, nos afastou da presença do Senhor, nos tirou da história linda que Deus havia formado. Veja bem, Deus colocou o homem num paraíso. Deus não colocou o homem em tormenta. Deus não colocou o homem em um lugar ruim, num lugar onde não tinha provisão, num lugar onde não tinha alguma coisa que pudesse atender, que pudesse satisfazê-lo. Mas Deus colocou ele num jardim, onde havia provisão, onde havia provimento, onde havia alimentos, onde havia tudo de maravilhoso. E que o Senhor falou para eles: olha, Adão, cuida desse jardim que eu dou para você. Dá nome aos animais, às plantas, às árvores. E assim Adão, ele fez tudo isso. Todas essas coisas Adão fez. Por quê? Porque Deus havia separado o Adão o melhor projeto, a melhor história, a melhor habitação, toda a provisão. Deus tinha dado a Adão. Deus não deu coisa ruim para Adão, não. Deus não deu uma dor de cabeça para nossa, agora eu tenho que dar nome aos animais. Quantos animais? Não tinha nenhum nome. Não tinha um que tinha nome. Deus, não, agora é você, a missão é tua. O trabalho agora de dar nomes aos animais é teu. E as plantas? Quantas árvores? A gente nem conhece, né? Muitas vezes uma laranjeira, uma figueira, né? Uma videira, uma figueira, nossa, uma mangueira. Quantas árvores, se a gente for pensar, quanto conhecimento a gente tem, né? E Adão? Adão teve que dar nome a todas elas. E o mais interessante, amados irmãos, que hoje a ciência não trocou o nome, simplesmente pegou o que Adão fez e estuda esses nomes. E muitas vezes a ciência vai comprovar que o nome que foi dado àquela determinada espécie, determinado animal, aquele nome já enumera e já fala o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema da composição daquele animal, daquelas plantas, está naquele nome dado por quem? Pelo Adão. Então, olha só a tarefa, o propósito que Deus, ele formou o homem. Adão, você vai dar nome aos animais, você vai dar nome às plantas, às árvores, a tudo que eu dei para você cuidar, zelar. A função é tua para dar esses nomes. Propósito, trabalho,
E para Adão foi muito prazeroso, porque ainda não tinha pecado. Mas depois que entrou o pecado humano, olha o resultado que estamos nós hoje aqui. Quantas lutas, quantas guerras, quantas batalhas, quantas tribulações, quantas provas, quantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E que às vezes nós estamos na casa de Deus, às vezes nós lembramos que temos um Deus, porque tem pessoas lá fora que nem sabem que existe um Deus. Tem pessoas lá fora que estão procurando deuses em vários lugares, um Deus em vários lugares, alguém que possa ajudá-lo, alguém que possa socorrê-lo, alguém que possa tirá-lo daquela situação que se encontra em amargura, em angústia, em tristeza, em sofrimento. Aí pergunta: onde está Deus? Onde está aquele que os crentes, né, eles falam crentes, né? Aqueles que não estão na casa de Deus, falam, aqueles crentes falam tanto de Deus, mas onde está o Deus que nos socorreu aquela situação, que não apaziguou aquela guerra, que não resolveu aquela situação, tem problema, mas esquecem de olhar para si mesmos e olhar a sua miserabilidade, olhar para o seu afastamento do Criador. Lembrar onde deixaram Deus na trajetória, porque Deus não abandona ninguém. Deus não abre mão de ninguém, tanto é que Ele enviou Jesus na cruz para nos salvar. Ele resolveu o problema da distância que havia entre nós e Deus. Ele mesmo foi, se ofereceu na cruz do Calvário, morreu, e foi uma morte terrível. Foi uma morte terrível e injusta. Onde Jesus entrou? A que momento Jesus cometeu algum tipo de pecado que merecesse morte de cruz, que era a pior morte que um ser humano merecia? Era aquele caso da sociedade, aquele camarada. Pensa num camarada que não tem mais jeito para a sociedade. Pensa num camarada que não tem mais solução, não é cadeia, não é ferrolho, não é disciplina, não é açoites, os açoites, né? Que usavam aqueles chicotes que tinha pontas de ossos, obrigado? Ponta de ossos nas tiras, aquelas chicotadas, e chegava a abrir a pele da pessoa que recebia esses açoites. Onde estava o pecado de Jesus? Onde havia erro no Senhor que pudesse condená-lo a uma morte tão terrível? Mas isso é por propósito, desde antes dessa terra ser formada, irmão. Desde antes dessa terra se formar, Deus formar essa terra, Deus já havia preparado esse plano de salvação para a humanidade. E Ele nos amou, irmão, foi até o fim. Porque no Getsemane, Ele teve o livre-arbítrio. Ele poderia muito bem escolher não ir para a cruz. Naquele momento de dor, a palavra de Deus diz que ele chegou a suar, e aquela angústia no corpo físico do mestre se transformou em sangue. Ele começou a suar não mais gotas de água, mas gotas de sangue, por causa da angústia era tão tremenda, tão feroz. E nós, por mais angústia que nós temos, provas e problemas que nós temos, alguém que já suou gotas de sangue? Eu não conheço nenhum caso. Pode haver casos raros que acontece da angústia ser tão forte, mas aqui no nosso meio, eu acredito que não tem alguém que suou gotas de sangue. E Jesus, pela angústia do sofrimento do corpo físico, porque o seu espírito já estava pronto, sabe? O propósito que era Deus, Jesus já tinha abraçado aquela causa. Jesus já havia definido que aceitaria o propósito que Deus havia colocado para ele. A história que Deus havia escrito para ele, para Jesus como ser humano, já estava traçada. Era a morte de cruz. E ele aceitou o propósito que ele mesmo já havia combinado, vamos dizer assim, no pensamento humano, ele havia combinado com Deus, de ir à cruz por causa de nós, para resolver o problema da separação, porque não tinha outra maneira. Porque até os sacrifícios que os israelitas ofereciam ao Senhor por causa dos seus pecados também estavam corrompidos. Então não tinha outro jeito, não tem. A palavra de Deus diz, eu gosto muito de lembrar dessa palavra, de citar essa palavra. A palavra de Deus nos ensina que Deus olhou em toda a extensão da humanidade nessa terra e não encontrou um que tivesse condições
de ser crucificado para que todos nós recebêssemos a salvação, que vai abranger toda a humanidade, toda a humanidade. Mas tem um grande detalhe aí, é para quem crê. É para quem crê. Então, Jesus ofereceu a salvação. A salvação é universal, alcança todos, toda a humanidade. Mas é aquele que acredita, aquele que realmente serve o Senhor, que realmente pede ajuda ao Senhor e clama a Deus, entendendo a sua miserabilidade, entendendo a sua necessidade de reatar essa comunhão que perdeu com Deus. E nós todos os dias quebramos essa aliança que temos com o Senhor. Todos os dias cometemos alguma coisa que ofende Deus. E pode ser uma coisa mínima, irmão. Para nós é mínimo. Nossa, só foi uma mentirinha. Nossa, mas só foi uma olhadinha assim meio, assim, cobiçosa, algum bem, alguma coisa do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho. Mas só um pouquinho que eu olhei, ofendeu a Deus. Isso nos condena, irmão. Isso nos afasta da presença de Deus. E aí o que nós temos que fazer? Temos o remédio. O sangue de Jesus nos purifica. Ele já quebrou essa separação e ele reata novamente essa aliança que temos com o Senhor, que nós quebramos. Mas nós temos que, ter o entendimento, chegar ao arrependimento, chegar novamente a entender que ofendemos. Senhor, é igual pedir perdão para alguém, desculpa se para alguém. Olha, eu te ofendi, me perdoa, vou procurar melhorar, vou procurar, não mais fazer isso que te ofende. Deus também precisa que nós façamos dessa forma, que nós possamos fazer um retrospecto da nossa vida e ver, hoje eu menti, hoje eu difamei, hoje eu pensei, pensamento também, nós pecamos contra o Senhor do pensamento também. Eu pensei alguma coisa, eu me desesperei, eventualmente eu quis pegar as situações para mim, eu resolver as situações por mim mesmo. Será que alguma coisa eu fiz que me afastou da presença de Deus, que entristeceu o coração de Deus? E pedir a Deus, Senhor, eu coloco a tua presença, me perdoa, Senhor, me ajuda a melhorar isso. E a parte de Deus nos diz, irmão, que Ele nos perdoa, e Ele nos traz paz. Porque a solução, sabe quando nós temos a paz? Aí a resposta de Deus, que é positiva, estou aceitando o teu clamor, estou respondendo a sua oração. Paz, tranquilidade, em meio à tempestade, que às vezes a tempestade vai demorar para passar. Às vezes as tribulações, elas vão se colocar um tempo aí, mas lá em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo, até para morrer tem tempo, gente. Até para morrer tem tempo. A palavra de Deus diz que até para morrer nós temos um dia para morrer. E tem gente que está procurando a morte por ali. Tem gente que está pedindo a morte. Tem gente que está, se fechando no seu mundo, no seu cubículo, na sua angústia, na sua tristeza. Que bom seria se hoje eu não tivesse mais ar para respirar, que hoje eu não fizesse mais parte dessa terra. Mas a Bíblia fala que até isso tem tempo para acontecer. Para tudo tem um tempo determinado. Eu sempre comento com minha esposa, quando às vezes vem um desespero, às vezes a gente começa a conversar, vem uma angústia, vem uma preocupação, eu falo, olha, vamos viver no dia de hoje, vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa graça que Deus nos deu de respirar, de olhar o céu, de olhar o sol, de nos alimentar. Quantas pessoas hoje precisam de alguém para ajudar até se alimentar, não mais se alimenta da forma natural, como nós podemos fazer? Pegar um prato de comida, pegar um copo de água, por sonda, não pode mais se locomover para lugar nenhum. Meu Deus, nós temos que agradecer, irmãos, pelo dia que Deus nos deu, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, mais simples que seja o alimento, nós temos que agradecer a Deus por aquele alimento que Deus está nos dando. E entender que as situações não duram para sempre, irmão. A Bíblia fala que tem tempo determinado para tudo, para tudo. Tudo tem tempo determinado para o sol. Nós estamos aonde? Para o sol. Então tem tempo determinado para todas as coisas. E depende também das nossas decisões. Daquilo que nós vamos plantar numa
terra tão fértil, irmão, ou terra fértil, que são as nossas decisões. Quando nós tomamos uma trajetória, quando nós tomamos alguns passos, quando nós decidimos fazer alguma coisa, seja lá fora, para nosso bem material, para o nosso bem físico, para o nosso bem da família, ou seja, no mundo espiritual. E no mundo espiritual, irmão, o negócio é mais complicado. Por quê? Porque nós não estamos enxergando. Nós não sabemos que guerras estão acontecendo neste momento que nós estamos aqui. Que você está aqui, que eu estou aqui, nós não sabemos qual guerra está acontecendo. Mas existem batalhas, guerras tremendas e, sabe, onde no mundo espiritual os anjos do Senhor, eles vêm em nosso favor, em nosso nome. O Senhor mesmo, às vezes, Ele mesmo manda uma ordem lá do céu, para que os demônios, eles partam retirada, eles nos deixem em paz, para que a situação ela venha se resolver, para que a bênção chegue em nossas vidas. Porque Ele nos ama, irmão. Ele nos ama, irmão. É isso que nós temos que entender. O homem, o ser humano, para amar, precisa ser amado. Porque senão ele não ama, não. Não ama. Não ama. Tenta amar sem amar você mesmo, você consegue. Não conseguimos. Muito difícil. Eu acho que é impossível. Mas Deus não. Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama sem condições. Às vezes nós estamos lá no pecado, estamos insistindo em pecar, estamos lá insistindo em ofender o Senhor, e está ali, sabe, aí vendo palavras para nos alertar, palavras para nos dizer: para com essa caminhada, muda a trajetória. Olha, o plano que eu formei para você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. O plano que eu formei para você é igual o plano que eu formei para o Adão lá no paraíso. É esse plano mesmo. Lembra lá em Gênesis para você ver que lindo, que maravilha que era o paraíso. Não tinha dor, o Adão não trabalhava. No sentido que, né? Ele trabalhou bastante, mas era um trabalho prazeroso que não lhe dava canseiro, não dava enfado. Tanto é que ele não precisava dormir. A Bíblia fala que ele não dormia. Eu acredito que não dormia, ele não tinha cansaço. Mas não vamos entrar nisso aí não, dá muita confusão, né? Deixa eu falar, né? A gente não sabe, Deus não revelou para mim, para alguém aqui, então deixa eu falar esse negócio, esse assunto. Vamos para a palavra aqui. Nós sabemos, nós entendemos. Então, o plano que Deus ele tem para cada um de nós é comparável ao plano de Deus entregou nas mãos do Adão. É plano de bênção. É lógico que por causa do pecado, aqui não vai ser coisa fácil, não. Aqui nós vencemos uma guerra hoje, amanhã vai surgir outra, talvez até maior que a primeira que nós enfrentamos, porque a primeira que nós enfrentamos, Deus nos deu ferramentas. Aí nós aprendemos a usar as ferramentas que Deus nos deu. Então nós já saímos lá habilitados com algumas instruções. Nós saímos daquela guerra lá mais forjados, mais fortes, mais com entendimento. Nós saímos de lá mais preparados, nós não caímos mais naquele buraco. Nós já sabemos que aquele buraco está ali. Então ali nós já temos um entendimento, a gente desvia do buraco. Não passa mais para aquele lugar onde tem aquela barreira. Nós vamos escolher outra trajetória para evitar aquela barreira, para vencer aquele obstáculo. Então nós saímos com entendimento, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos mais preparados. A vida é assim. A vida é dessa maneira. Nós enfrentamos algumas provas, lembra quando você estudou na escola? Seja a mais simples escola que você fez, lá, aprender A, B, C, português. Você não sabia, nós não sabíamos nada, né? Ou complicado, A, o D, M com B, nossa, coisa complicada, né? Igual de português, maravilhoso, matemática, né? Geografia, meu Deus, história, tem que decorar tudo. Quem é, não sei quem não sei o quê. Meu Deus do céu, mas daí nós ultrapassamos essas barreiras e hoje a gente fala com maior facilidade. Na época nós tínhamos dificuldade, mas daí nós o quê? Amadurecemos, nós crescemos. E assim na obra de Deus também acontece da mesma forma. Nós passamos por guerras na obra, na casa de Deus, para nós estarmos assim, com mais equipamentos. Deus nos dá os dons ministeriais, os dons espirituais, os ministeriais, nos equipa com ferramentas para que nós possamos vencer algumas batalhas pela frente. Que nós agora você está pronto para ir para essa batalha aí. Agora você está preparado para enfrentar essa tempestade. Vai vir uma tempestade?
e você já está pronto, você já tem ferramentas. Então, meus irmãos, não tem um motivo de nós nos desesperarmos. Nós temos que lembrar, o povo de Israel venceu aqueles que entraram naquela promessa porque creram. E o crer é pelo ouvir. Não tem outro jeito de crer, tem que ouvir. E ouvir o que? A palavra que vem do céu, a palavra que vem do alto. Não tem outro jeito de vencer, não. Não é palavra de autoajuda de alguém, que alguém foi lá e venceu, ele venceu. Às vezes a gente não vai conseguir ter a mesma força, a mesma capacidade e a mesma condição que ele teve, que ela teve. Cada um tem o seu porte, cada um tem a sua condição, cada um tem a sua esperança, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu limite. Não adianta a gente querer ser o outro. Não adianta a gente querer, sabe, eventualmente tomar, igual o Davi, né, quando foi lutar com o gigante, o Saul até tentou oferecer a armadura dele, né, para o Davi, né, mas o Davi era pequenininho ainda, estava na adolescência, ainda tinha 17 anos, 16 para 17 anos, e o Saul era um homem formado, o Saul disse que ele era o homem mais alto daquela população lá. O Saul era mais ou menos um poste, era o mais alto lá do exército de Israel, era o Saul. Agora imagina, um homem daquele tamanho lá, não sei quantos metros de altura, 2 metros, não sei, a Bíblia não fala, mas esquece que a altura dele era muito alto e muito grande, como muito grande. Um Davi franzino, da 17, estava passando para a juventude, aquele corpo pequenininho e uma armadura tão grande. O Davi até tentou, mas não deu certo não. Por quê? Porque a armadura que o Saul usava era para o Saul usar. A que Deus tinha para reservar para Davi era um outro tipo de armadura, um outro tipo de especialidade que Deus já havia preparado para o Davi fazer. Não era para o Saul jogar a pedrinha e jogar e levar o gigante, era para o Davi. Essa história ele estava reservado para o Davi fazer. Então não adianta a gente querer um lugar, sabe, irmão, a posição de alguém. Nós temos a nossa posição, nós temos a nossa história. Cada um de vocês aqui tem a sua trajetória, cada um de vocês aqui tem a história a viver na sua vida, na sua trajetória. Deus reservou o melhor para cada um de nós que estamos aqui. É o melhor, não é o pior não, é o melhor. Mas vai depender daquilo que você está escolhendo, vai depender daquilo que você está plantando nessa terra tão fértil, que é a terra espiritual. Que quando nós não temos um entendimento, a gente vai igual o cavalo doido, e trabalha, e estuda, e casa, e tem filhos, e vai indo, como se a vida se resumisse a isso. Mas a vida não se resume a isso, irmão. Tem um lado espiritual, tem um lado, sabe, onde nós precisamos de Deus, o Criador dos céus e da terra, para nós estarmos em contato com Ele, para nós não perdermos contato com Ele. Porque essa vida, ela, por mais que ela vá aos 80, aos 90, tem pessoas que chegam até 100 anos, né? Tem pessoas que chegam até 110, 120 anos, ela para, encerrou, acabou, 100, 110, 120, 80, 40, 30, 20, 25, 18, 15, 10. Temos até que nasce, vive algumas horas e morre. Tem uns que já nascem, não nascem, e já estão mortos, já dentro do ventre da mãe. Então cada um tem uma trajetória, Deus escreveu uma trajetória, Deus escreveu algo para essa pessoa viver. Nós chegamos até aqui, maravilha. Então quer dizer que Deus tem algo ainda conosco. Deus ainda quer nos abençoar de alguma forma. Mas nós temos que prestar atenção no que estamos fazendo com essa trajetória, com essa história. O que estamos plantando no mundo físico? Que trabalhar é importante, se esforçar, sonhar, né? Ir pelo modo correto, da forma certa de viver, respeitando os bens dos outros, respeitando as posições dos outros. Hoje a gente vê uma guerra, uma disputa lá fora, nem se fala, porque a gente às vezes nem sabe, de repente alguém está nos derrubando lá dentro da empresa. De repente alguém está nos difamando lá no patrão. De repente alguém está tentando jogar areia numa amizade que nós temos com alguém, numa convivência que nós temos com alguém, com palavras, de repente tentando destruir aquele vínculo, sabe? E na casa de Deus? Na casa de Deus também
nós, irmãos, Deus reservou uma história. Deus reservou uma ferramenta para cada um de nós. Às vezes a ferramenta vai se equiparar. Às vezes a mesma ferramenta que eu tenho, você também pode ter a mesma ferramenta. Mas às vezes o propósito é outro. Às vezes o propósito e o caminho, a chegada vai ser outro. Porque aí quando a gente permite, a gente entende isso, se torna muito mais fácil a nossa trajetória. Se torna muito mais leve a nossa caminhada. Agora, quando a gente não entende, irmão, é batendo a cabeça. A gente vai batendo a cabeça, vai batendo a cabeça, vai batendo a cabeça, e às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem. Por que as coisas não dão certo? Por que será que as coisas não vão adiante? É porque às vezes a gente tem que analisar o que nós estamos plantando. Analisar que trajetória nós estamos seguindo, qual caminhada estamos seguindo. Analisar para ver se as provas que nós passamos, se nós aprendemos alguma coisa com elas. Se elas nos deu algum ensinamento, se elas deu alguma capacidade, se elas nos deu algum entendimento. Será que nós conseguimos ouvir Deus falar com a gente? Às vezes Deus simplesmente quer falar com a gente, irmão. E a gente está lá, igual eu falei agora há pouco, trabalhando, estudando, tendo filho, casando, e conquistando, e pensando o que nós vamos fazer amanhã, tal. E Deus fica ali esperando uma oportunidade para falar com a gente. Porque Ele quer nos avisar que lá na frente vai ter uma tempestade, e isso é comum para todos nós, ninguém escapa disso. Vai ter uma tempestade lá na frente, e Deus vai ter que permitir a tempestade, para nós pararmos e olhamos para o alto. Ou então olhamos para a palavra dele, que ele vai através da sua palavra também. Deus ele é tão maravilhoso que ele usa a natureza, ele usa alguém que é incrédulo para falar com a gente. Deus usa a Bíblia, Deus usa alguém que está cantando louvor, que está ministrando alguma coisa, está falando algo, um testemunho para falar com a gente, para dizer que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Que Deus escreveu uma história para você. Deus escreveu uma história para mim. Deus escreveu um projeto maravilhoso para todos nós. Que não tem necessidade, meu irmão, minha irmã, de nós atrapalharmos a trajetória de quem quer que seja. Porque às vezes a gente vai ajudar a trajetória. Às vezes a gente vai apoiar para que realmente seja explosiva, para que seja uma bênção, para que Deus seja honrado e glorificado. Para que realmente a gente passe por aquelas provas, aquelas situações difíceis, e quando chegar na próxima, a gente já esteja equipado, já esteja preparado, já esteja forte, já esteja fortalecido para passar por aquela situação e vencer com mais facilidade. Deus não permite prova para ninguém, sabe? Deus não permite uma enfermidade para lançar alguém lá no inferno, para, sabe, destruir a família. Meu Deus, não! São consequências das plantações, são consequências das nossas escolhas, são consequências daquilo que a gente não entende, porque a gente não pode enxergar. O mundo espiritual, Deus não permite nós enxergarmos o mundo espiritual. Tem alguns aí que enxergam, por quê? Para Deus manifestar a glória dele. Porque se fosse Deus mostrar mesmo, quem suportaria? Quem suportaria permanecer vivo, né? Vendo tantas lutas e provas, batalhas que acontecem no mundo espiritual? Ou então saber os planos que o inimigo tem armado para nós. Mas graças a Deus que quando a gente entra na presença de Deus, entra na casa do Senhor, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos dá uma palavra que vem nos alimentar e vem nos fortalecer, vem, sabe, dar aquela energia. Às vezes eu estou aqui louvando a Deus e Deus me dá uma energia tão grande, vem uma força tão grande, que eu intercedo lá pela minha casa, eu intercedo pelo meu serviço, eu intercedo por aquela pessoa que está afastada, eu intercedo por alguém que está lá nas drogas, alguém que está afastado, que está numa vida terrível, alguém que está enfermo, e em nome de Jesus, nossa, vem uma força, vem um poder, uma autoridade, que eu tenho certeza que esse vem do alto, vem do Senhor. Para quê? Para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Às vezes a pessoa vai receber a bênção, ela nem vai saber que eu, o vazio, que mandou, né, uma palavra, uma bênção, mandou uma palavra de libertação, uma palavra de vitória para essa pessoa. Às vezes alguém que está aqui dentro, que está precisando
de algo que eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor usa a minha vida para te abençoar. O Senhor usa a tua vida para me abençoar, porque também eu preciso também. Eu também sou necessitado também. O pastor também é necessitado também de bênçãos do alto. Às vezes Deus usa alguém aqui com uma palavra que alcança a vida do servo do Senhor e abençoa e dá vitória para ele. Olha como que Deus é maravilhoso, irmão. Aleluia. Como que Deus é bom. Então a palavra de hoje, nós vemos aqui que o Elias, ele foi até aquele monte e perguntou: e aí, Israel, como fica? Aqui, vocês vão adorar aí? Se Baal é Deus, vai em frente, siga o Baal aí. Mas se Deus é Deus, então sirva ao Senhor, sirva a Deus. É um momento de decisão, amados irmãos, é um momento de decisão para nós aqui. Mas eu tenho 80 anos de crente, então decida hoje o que você quer servir, a quem você quer servir. O Senhor está perguntando hoje para nós. Aleluia, o Senhor está nos perguntando hoje a quem nós queremos servir. Em quem nós temos confiado? Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em quem nós temos confiado a nossa vida? Em quem nós temos confiado a nossa família? Em quem nós temos confiado os nossos negócios? As nossas decisões, os nossos sonhos? Em quem nós temos confiado? Então Deus está perguntando aqui para nós essa noite: a quem você está servindo? Aí você vai ter que demonstrar, porque falar: Deus, Criador do céu e da terra, aquele que é Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Chamar, né? Aleluia, Jeová Jirê. Isso aí eu sei, esses nomes de Deus eu conheço, mas eu quero saber pelas suas atitudes. O Senhor quer saber porque pela sua plantação, pelo que você está fazendo, pelo que você está demonstrando. Não é para mim não, para você pode ficar sossegado, para mim você não precisa mostrar. É para Ele que você e eu precisamos mostrar. É para Ele que nós precisamos, aleluia, falar para Ele, mas não é falar da boca para fora, mas é através de nossas atitudes, é através do que nós estamos fazendo com a nossa trajetória, com a nossa vida, irmão. Porque às vezes a gente não sabe o que Deus tem, e às vezes a gente fica o quê? Brigando. Aí sabe o que acontece? Nós estamos rodando em círculo, porque nós estamos buscando nossos interesses, nós estamos lutando em causa própria muitas vezes. Eu estou dizendo nós, então incluo esse negócio. Nós estamos lutando em causa própria, e está na hora de olharmos para o céu, olharmos para a palavra e perguntarmos a Deus: Deus, o que o Senhor deseja? Porque eu aprendi hoje, o Senhor tem uma. Eu lembrei, às vezes a gente esquece. Eu lembrei hoje, o Senhor me lembrou que o Senhor tem uma trajetória maravilhosa na minha vida. Que aquilo que o Senhor formulou, que o Senhor planejou desde o peito da minha mãe, antes de eu estava informe lá, quando ele estava em formação dentro do peito da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E o Senhor já havia decretado uma trajetória, um projeto para a minha vida. E é esse projeto que eu quero. Sabe por quê, irmão? Esse projeto não falha. Esse projeto que Deus determinou, ele não falha. Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer de tudo. Tanto é que Jesus foi na cruz lá, para que nada atrapalhasse, para que não tivesse nenhuma separação entre nós e o Senhor. E incondicionalmente Ele nos chamou, incondicionalmente nos amou, incondicionalmente Ele nos chama para a sua presença. Não é para a igreja, ABC, não. É para a presença do Senhor, é para a presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo onde Deus Ele habita. Ele tem prazer de habitar dentro de nós. Aleluia! Oh glória! Tanto é que agora, na segunda casa for maior do que da primeira, você vai ver a história que o Salomão fez um templo suntuoso, cheio de ouro, pedra preciosa, um monte de coisa lá. Mas o templo, o segundo lá, que foi construído lá depois do cativeiro, que não tinha tanta beleza, que não tinha tantas joias, que não tinha tanta assim, condição financeira, que era menor, não chamava nem atenção. Deus se agradou daquele tempo, se manifestou dentro daquele lugar. E o profeta disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então foi maior do que a primeira. E a terceira casa? Aleluia! Será que ela é muito maior do que os outros templos que foram construídos? Do que aqueles que vão construir ainda no futuro aí? No milênio lá, porque eu não quero estar aqui, quero estar com Jesus? Né? Não é maior, irmão. Deus ele tem prazer de
se abrir, ele entra, ele não invade. Se abrir, ele entra, se não abrir, ele não vai entrar. Ele não vai entrar, mas aí, sinto muito, irmão, entra o juízo de Deus. Entra o juízo. Inclusive para quem está aqui dentro também. Porque às vezes tem pessoas dentro da casa de Deus, dentro da igreja, que até hoje não se converteram, até hoje, sabe? Não deixou Jesus entrar no coração. Não deixou Jesus fazer a obra que ele quer fazer. E hoje ainda há tempo oportuno. Ainda existe tempo oportuno, existe a oportunidade de deixar Jesus entrar e fazer a obra, de transformar a minha e a tua vida. É o momento de nós decidirmos. Vocês estão servindo quem? Deus, o Senhor está perguntando. Você ficou bravo? Pergunta para ele. Conversa com Deus. Eu só estou transmitindo aquilo que Deus me deu. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Olha que palavra forte, irmão. Até quando nós vamos oscilar? Até quando nós vamos colocar em xeque aquilo que Deus já fez? Até quando nós vamos colocar em dúvida aquilo que Deus já prometeu? No tempo oportuno vai acontecer. No tempo devido, no tempo que Deus já reservou, vai acontecer. É igual nós falamos aqui. Não recuarei. Sabe? Comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa guerra. Ele luta por você. Ele luta por você. Nada mais nada menos que é o Senhor dos exércitos. E um anjo para você de 80 mil, um anjo. Imagina o Senhor, então. O Senhor faz até a derreter. O Senhor faz até a derreter. O Senhor pode recorrer ao universo. Ele pode envolver o universo nas suas mãos, através de Deus disse que ele envolve tudo em suas mãos. Tudo está lá. Conforme você vê, olha para o céu hoje à noite. Se tiver a lua lá, presta atenção na lua. Quanto tempo será que a lua está lá? Desde sempre. Já pensou nisso? E o sol? Desde quando o sol nasce, põe. Nasce, põe. Nasce, põe. Desde sempre. Desde sempre. E ele faz a mesma coisa sempre, porque o Senhor sustenta ele lá. Aleluia! O planeta Terra tem uma velocidade enorme que gira. Porque a gente está aqui no chão. A velocidade, lá no Google vê a velocidade da Terra na sua circulação aqui em si mesma. Vê lá, é uma velocidade enorme. E quem controla o planeta, o céu, o mar? Tem pino, tem corda, não tem. Deixa a Terra rodar, permite o planeta Terra, com todos nós dentro, rodando. E lá na Guerra, hoje não tem pino, não tem corda. Para manter alguma coisa pendurada aqui, tem que ter um pino, uma corda, um suporte, uma coisa, senão cai. E a Terra? Gira em si mesmo. É em si mesmo, em torno do sistema solar do Sol. Quem mantém esse sistema rodando? Quem mantém a Terra rodando logo nada? É o Senhor. É o Senhor. Então, esse que está perguntando para nós hoje, nesse momento, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando? Até quando o Senhor está perguntando? Por quê? O Senhor, Jesus mesmo falou na cruz: Pai, está consumado. Pai, está consumado. Aquilo que tinha que ser feito, a obra que o Senhor já reservou para mim fazer, para fazer por toda a humanidade, está feita, está pronta. Agora, no tempo determinado, as coisas vão acontecer. No tempo oportuno, que Deus, Ele sabe, conhece, vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele terminou em cada uma de nossas vidas. Então não tem necessidade de pegar a armadura do Saul, não. É do Saul, o problema é dele. Deixa a armadura do Saul comer lá. Faz igual Davi, ó, Saul, eu agradeço, muito obrigado pela armadura, mas eu prefiro usar o que eu usei, porque a minha escadinha lá, eu defendo as ovelhas lá, sabe, meu papai? É meia dúzia de ovelha, pouco ovelha, mas eu defendi de um urso, defendi de um leão, olha, não tinha arma
cajado aqui, para defender os animais aí, uma pedra, uma funda, eu tenho aqui uma arma para tocar, eu tenho aqui uma roupa aqui para o frio, que eu vou olhar as montanhas, eu vou procurar pastos verdejantes das minhas ovelhas, às vezes ficam semanas, às vezes meses afastado da minha família para cuidar das ovelhas do meu pai. E até hoje o Senhor nunca me desamparou. Não precisou de armadura, não precisou de flecha, não precisou de arco, não, esse negócio não é para mim não. O momento meu é esse, é funda, é pedrinha, o momento meu é esse, é arma nas mãos, o momento meu é esse. Se um dia chegar, chegou esse momento. Quando Davi teve que pegar nas armas, teve que pegar na espada. Tanto é que para matar o Golias, teve que pegar a espada do próprio Golias. Ele não tinha espada, ele pegou a espada do adversário. Então quando chegar o momento, aí você vai ter suas armas, você vai estar lá, você vai estar na caminhada, passou por uma prova, opa, arranjou um armamento, arranjou uma estratégia, aprendeu alguma coisa, se armou, se habilitou, alguma coisa você está habilitado, com essa prova, você se habilitou. Agora você vai passar para outra prova, outra fase, aí você está nessa fase mais difícil, mas você já está com algumas armas, algum entendimento, algum planejamento, alguma coisa que você aprendeu, com as armas, com a guerra, com as batalhas da vida. Aí aqui você vai enfrentar outra guerra, outra batalha. Aí você vai usar alguns conhecimentos de lá, a unção do céu, conhecimento da palavra, Deus vai mandando alimento, Deus vai mandando estratégia, e você vence essa guerra, venceu essa guerra. Vamos para a próxima fase. Aqui é a próxima fase, é a mais difícil. E vai ficando cada vez mais difícil mesmo, irmão. Não pensa que é arroz, sopinha, não, viu? Não pensa que é, o pastor lá falou do mundo, não, não dá não, vai vir guerra mesmo, e é feijoada, às vezes é tutano, é coisa complicada, é coisa pesada, mas você está habilitado, porque você já passou por algumas guerras, algumas coisas você já passou. E a pergunta fica, será que nós aprendemos com essas guerras, irmão? Ou é mais fácil tentar derrubar, tentar atrapalhar a trajetória do outro, sendo que a nossa trajetória está parada lá. Enquanto a gente tenta, sabe, colocar contorno, colocar barreira, atrapalha na trajetória de alguém, a nossa trajetória fica parada. Tem trajetória que está criando já teia de aranha, já tão parada que está. E está preocupado com a trajetória dos outros. Não! Fique com a vida teu. Sabe, se é coisa simples, igual Davi tinha simples, coisa simples, funda, pedra. Você sabia fazer isso? Funda, pedra, cajado, não. Mas era o que ele tinha. Era o momento dele, era esse, ele estava aprendendo, Deus estava ensinando ele. Deus estava habilitando ele com ferramentas, com condições. A obra de Deus é assim, irmão, Davi ensina a vida, é assim. A obra de Deus então é muito mais complicada, muito mais difícil. Porque no mundo secular a gente enxerga, a gente vê, a gente presta atenção, a gente, hoje em dia então, informação para todo lado, está na palma da mão as informações. E a gente vai pegando elas e vai usando. Tem gente que não usa, levantando cabeçada, levantando cabeçada. Aí é opção, né? Livre-arbítrio, está aí. E vai continuar quebrando a cabeça. Não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar quebrando a cabeça. Mas no mundo espiritual, quem nos habilita é o Senhor. Quem nos dá ferramentas é o Senhor. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Usa o que você tem nas suas mãos. Não se preocupe com a trajetória dos outros, porque você não assume e fica lá. E aí, quando for para dar conta lá, no reino do céu, e aí? Como que vai ser? Nós vamos dar conta de todas as nossas obras, de tudo que nós fizermos aqui, nós vamos dar conta. E o Senhor pergunta mais uma vez para nós hoje: até quando vocês vão se dar para um lado e para o outro? Porque Deus já criou uma trajetória, Deus já criou uma história desde antes de você ser formado no meio da sua mãe. Deus já planejou, Deus já fez um plano excelente para cada um de nós que estamos aqui. Por isso que estamos aqui respirando, né? Por isso que estamos aqui na casa de Deus. Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos convidou, Ele nos dá condição, Ele não está exigindo nada de nós, não. Ele não exige, Ele ao contrário nos dá a habilitação, Ele nos fortalece, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá a estratégia, Ele nos dá a direção. Ele dá tudo para nós, irmão. É bombejada isso aqui, está de bombejada.
e não sai desse problema, e não desenrosca dessa situação. O Senhor está perguntando, irmão, o Senhor está perguntando, até quando vocês vão oscilar de um lado e para o outro? Se você tem condições de resolver sozinho, siga, vá em frente. Te garanto que não vai dar certo. A palavra de Deus nos fala, não dá certo. Tanto é que aqueles homens profetas, 850 profetas, a palavra de Deus diz que eles clamaram até o meio-dia, e se cortaram, e derramaram sangue, e fizeram fuar lá no altar deles, fizeram uma bagunça, quebrou tudo. Acabou? Cadê o Baal? Respondeu? Nem sinal, né? Nem sinal de respiração. De Baal não nem respirava. Aleluia. Aí o que Elias fez? Ele refez o altar. Aí que está o segredo. Nós temos que refazer o nosso altar de adoração a Deus. Nós temos que refazer o altar, colocar os elementos onde Deus está dizendo para nós colocar, porque nós vamos colocar por conta própria. Pensa você que vai colocar? Que eu vou colocar? Imagina! É Ele que vai dar as instruções. Ele tem a medida certa, Ele tem a oferta que Ele quer aceitar. Não é qualquer oferta que Deus aceita, não. Não é qualquer oferta, não. Nós podemos aceitar qualquer coisa. Nós aceitamos, cadê aquele sorriso amarelo, né? Que bonitinho, muito obrigado. Aquele sorriso amarelo, só para disfarçar, né? Para ser elegante. Mas Deus, Ele não aceita qualquer coisa, não, irmão. Deus não aceita qualquer coisa, não. Aleluia, aleluia. Então Ele nos dá a instrução do que Ele deseja, do que Ele quer, porque Ele é soberano. E Ele não vai mandar anjo aqui, é nós mesmos. A obra está nas nossas mãos. Tanto Ele que está nos capacitando, não adianta voltar para trás, não, é para frente. Porque Deus já te deu algumas ferramentas, Deus já te deu algumas condições. E não é um momento de ficar enroscado, não. Sacode a poeira, desenrosca desse negócio aí que já passou, já não volta, já não é mais. Já você já está em outra história, como o Davi. O Davi nesse momento aqui, o Elias, né? O Davi, eu me recordar Davi. Mas o Elias também, nesse momento aqui, passou por umas trajetórias aqui para trás. Havia um Serata, algumas coisas que aconteceram com ele, foi levado por corvos, né? Algumas coisas aconteceram com ele aqui. Então, até chegar a esse ponto, que ele já estava pronto para clamar a Deus e Deus responder com fogo. Tá certo? Não é ele que foi lá e ele, como profeta, cai fogo e caiu fogo. Não. Ele estava já com o coração preparado para clamar com fé ao Senhor. E o Senhor responde com fogo. Aleluia. É Deus que responde. É Deus que faz as coisas mudar e acontecer. É o Senhor que faz essas coisas sobrenaturais, até as naturais também acontecendo, porque o irmão Carlos Gomes deu alguns salmos que falavam que Deus faz até as árvores produzir frutos. Deus é quem faz. Se Deus não fizesse, se Deus fala para a terra parar de produzir, ela para de produzir. Pode se matar, pode vir com a tecnologia, o que quiser, não produz, porque Deus vai encerrou, como aconteceu aqui, né? Nessa história aqui também, que estavam sem chuva 3 anos e meio. Deus encerrou o céu. Ele tinha chamado do profeta, mas quem fez a obra foi o Senhor. Ele que fez essa obra. Então, meus amados irmãos, para nós encerrarmos, o Senhor está perguntando: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? E Deus está dando instrução, porque eu gosto muito de bababá, quando ela vem, confronta, mas ela traz solução. Porque a palavra que confronta, ele deixa mais lá. E agora, o que eu vou fazer, né? Cadê a instrução? Cadê a saída desse negócio aí? Porque Jesus deu saída, Jesus foi na cruz. Então a saída para esse negócio, de um lado para o outro, oscilando, conserta o altar. Veja, pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu coloque no altar de oferta ao Senhor? O que o Senhor quer que eu ofereça ao Senhor? O que o Senhor quer que eu faça na minha trajetória?
Ele nos oriente e nós possamos, aí sim, colocar as mãos à obra. Aí sim, colocar os pés a caminhar. Aí sim, fazer as coisas que realmente vão glorificar o nome do Senhor. E para que o Senhor responda com o poder. O fogo aqui representa poder, representa a autoridade, representa a mudança. Porque a partir desse momento em diante, o Senhor mandou chuva. Quando eles reconheceram que só o Senhor é Deus, porque uns 850 morreu tudo. O Elias foi lá e cansou tanto, né? Tanto matar gente. Porque essa foi a combinação, combinaram assim. O Deus que responder com fogo, esse é Deus, o que perder vai ser morto. E aí o Elias teve que fazer outro serviço lá, complicado, matar 850 profetas. Mas esse é o resultado de quem não serve o Senhor. Aí o Senhor respondeu. Aí o Senhor mudou a história dele, povo, só há 3 anos e meio que não choveu. Talvez na sua terra espiritual, na sua vida hoje, talvez está uma seca. Talvez as dificuldades são tão grandes que está tudo seco, está tudo ressequido, não tem mais esperança, a terra está seca. É igual aquela terra lá do deserto, ou então a terra lá do Nordeste, quando vem a seca até os rios, seca tudo e fica tudo rachado. Talvez a sua vida espiritual hoje esteja tudo rachado, não produz mais nada. Hoje o Senhor está perguntando para você: até quando você vai ficar ao Senhor? Conserte voltar na presença do Senhor, porque o Senhor quer derramar chuva, o Senhor quer derramar poder, o Senhor quer mudar a história, mudar a trajetória. Porque às vezes nós saímos da trajetória que Deus havia nos colocado para trilhar essa trajetória. Nós saímos, nós abandonamos a presença de Deus por alguns momentos, alguns instantes. Mas hoje Deus quer nos devolver a trajetória correta, a trajetória certa, porque Ele não reservou para nós o inferno, Ele não reservou para nós o pior dessa terra. Não, Deus disse que comereis o melhor dessa terra. É isso que Deus tem reservado para nós. E ministerialmente falando, meus irmãos, usa o que é seu, trabalha naquilo que é seu, se esforce naquilo que Deus te deu, seja o mais simples que for, ou seja o bem, aparelhado que for, use aquilo que Deus te deu na sua mão. E se prepare, porque vai haver pessoas para ajudar no seu ministério, porque nós não trabalhamos com Jesus, não trabalhou sozinho. Jesus separou 12 lá, fora os outros discípulos e apóstolos, os apóstolos foram 12, fora os outros discípulos lá, que foram pregar, foram anunciar. Jesus usou tantas pessoas para levar o Evangelho, fora os apóstolos, os 12. Jesus não trabalhou sozinho, Jesus ele trabalhou com gente, pessoas. Então Deus ele vai enviar também pessoas para nos ajudar na nossa trajetória, no nosso trabalho, às vezes até na empresa que onde nós temos, né? Onde nós temos empresa, né? Ou no nosso trabalho. Deus vai enviar pessoas para nos ajudar, porque sozinho não vamos conseguir não. E Deus não vai descer do céu para Deus te ajudar, não, Ele vai enviar alguém para te ajudar. E se prepara, porque às vezes é alguém que vai te ensinar muita coisa, vai aprender muita coisa dessa pessoa. E você vai também ensinar muita coisa para essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para fazer uma breve oração para a glória do Senhor, para que essa palavra ela venha encontrar lugar em nosso coração. Até quando nós vamos ficar oscilando? Se Baal é Deus, siga. Sim, mas se Deus é Deus, o Senhor está aqui e Ele quer nos ajudar nessa trajetória. Amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de estar na tua casa, de ouvir essa palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra venha ter efeito, Pai. Eu sei que a palavra em si, ela tem poder, Senhor. Mas se eu não abrir o coração, se eu não abrir o entendimento, se eu não deixar que essa palavra venha influenciar na minha vida, Senhor, aleluia, Pai, não vai ter efeito na minha vida, Senhor. Mas o meu pedido é que na minha vida e na vida dos meus irmãos, essa palavra tenha efeito, para que nós possamos, ó Pai amado, aleluia, destravar, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Nós possamos, ó Pai, ganhar mais entendimento e mais
para que o fogo venha do altar, aleluia, o fogo queima a oferta, aleluia, que a nossa terra, aleluia, não vai ficar mais rachada, ela não vai ser mais improdutiva, mas ela vai produzir, porque o Senhor está mandando água do céu, chuva, aleluia, do céu, e o Senhor está dando ordem para essa terra produzir, em nome de Jesus, papai. É o meu pedido nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, é o meu clamor. Eu peço, Senhor, e eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos Baal, Senhor, nós queremos o Senhor, em nosso braço.